Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, meu estúdio está fechado. Eu vim até aqui só para mostrar algumas coisas para vocês. Eu tenho, não reparem na bagunça, a gente tem uma área aqui que é uma área de exposições. Eu ainda acabou ficando na parede a última exposição que eu fiz, que era das crianças com microcefalia. Essa é uma parte do estúdio que funciona como galeria, né? Aqui eu tenho os meus álbuns da Via Color e ainda alguns livros. E a parte da fotografia fica para cá. Eu tenho um quarto que é onde eu guardo os props e os fundos, enfim, as coisas que eu uso. Uma coisa que eu gosto muito, e depois eu vou deixar aqui o link para onde eu comprei, eu vou pegar para mostrar melhor. São esses cabides de calça que eu uso para colocar os fundos. Aqui a gente tenta separá-los mais ou menos por cor, mas o legal desse cabide em especial é que ele é aberto de um lado, ele só é fechado do outro. Então fica muito fácil de pegar e guardar de volta qualquer fundo, em qualquer posição que ele esteja. Eu adoro, acho esse cabide muito prático. Eu tenho uma arara com rodinhas, que é essa daqui, que eu uso para colocar, às vezes, nos ensaios de gestantes. A gente separa as roupas que vão ser usadas e leva essa parte dessa arara lá para a área de fotografia do estúdio ou para onde a gente for fotografar. Aqui tenho mais alguns fundos que são os fundos que eu uso no puff. Também estão todos separadinhos aqui. Aqui são as minhas mandalas. Eu tenho várias mandalas de tecido. Essas foram as primeiras que eu comprei, as primeiras mandalas que eu fiz com o tecido normal. E depois eu tenho aqui atrás aquelas mandalas que eu desenhei e que foram vendidas lá pelo pessoal da Andréia Leal, que são com um tecido que é tipo uma lycra, assim, que estica, é super, super legal. Do lado de cá eu tenho os cobertores e também algumas das mantas que eu uso no puff. As minhas bonequinhas, a Nina, para quem lembra dela, o Boris, cuidado para não assustar, gente, que esse é feio para danar, e uma pequenininha que eu enchi de arroz. Era a que eu usava antes de ter a Cib lá, Standing Baby, e a Nina. Aqui eu tenho a parte dos vestidos de gestante. Tenho alguns vestidinhos infantis também que eu uso com crianças um pouquinho mais velhas. Eu tenho esses relógios eu uso para fazer aquelas fotos dos dados de nascimento. Isso daqui é um rodapé falso de isopor, super levinho, fácil para montar cenários. E aí eu tenho esse móvelzinho aqui cheio de colares e brincos, acessórios, enfim, para os ensaios de gestante. Eu sempre tenho alguma coisa aqui para complementar as produções das mães. Tenho uma cômoda com uma infinidade de toquinhas de flor, as headbands, as tiarinhas. E dentro dessas gavetas eu guardo os wraps que eu gosto de usar, os wraps mais simples. Aqui tem os wraps de tricô e de crochê, os de lã, que são
um pouquinho mais elaborados. Eu tenho vários tutus que eu uso com as bebês um pouquinho mais velhas, e rendas e tecidos com texturas diferentes que eu uso para compor lá as produções. Tenho uma gaveta com roupas de bebês mais velhos que eu uso para os acompanhamentos, né? 6, 9 meses, era das mais de menino, e aqui tem os vestidinhos de acompanhamento de meninas. Sempre a gaveta das meninas é muito mais cheia que a dos meninos. E aqui tem as roupinhas de recém-nascidos. Esse daqui é um conjuntinho que eu adoro, que eu usei com gêmeas. Eu tenho algumas coisas de gêmeos que são ou iguais ou parecidos. Deixa eu pegar um exemplo. Então eu tinha mostrado aquela roupinha que são duas roupas iguais, e essa daqui é o mesmo tecido, só que um é esse macacãozinho amarradinho em cima e o outro é só um body com um lacinho atrás. E eu gosto de fazer gêmeas assim com composições, né, de coisas que não são exatamente iguais. E às vezes totalmente igual também fica engraçadinho, tem que variar. Como eu comentei outro dia, eu tenho muita coisa colorida. Eu gosto muito de cor, meus ensaios sempre têm bastante cor. Essa peça é uma coisa fofa, isso daqui é o calçãozinho, e aí tem um travesseiro. Enfim, gente, essas roupinhas e coisas de renda e tal, eu gosto muito, especialmente para meninas. Essas gavetas da direita estão todas com roupas de gestante, tops e outras peças, algumas lingeries e tal, que eu uso para complementar os looks das gestantes. Eu tenho uma infinidade de mantas e cobertores, como dá para perceber, eu uso bastante, eu acho que eles são muito versáteis. E eu gosto de guardar as coisas nessas caixas transparentes, então aqui, por exemplo, tem um saco, uma caixa com aqueles sacos que são posicionadores, que eu gosto de usar nos puffs, e como peso para colocar dentro dos baldes ou de outros props quando a gente vai colocar os bebês. Eu tenho uma caixa de tapetinhos de pelo. Essa daqui é uma das mais usadas. Eu gosto demais desses pelinhos. Eu uso em quase todas as minhas produções. E aí eu tenho de muitas cores. No meu trabalho lá com as mandalas, foi muito legal ter isso, porque eu conseguia achar sempre para as mandalas coloridas, eu acabava colocando uma tigela, um bowl, sei lá, alguma peça redonda com o bebê no meio, e os bebês estavam, na grande maioria, em cima de um desses pelinhos coloridos. Tem um aqui que é lindo, que eu amo esses tons de azul. Eu tenho um de arco-íris, um pelinho de arco-íris, que eu gosto muito. Tem esse, mas não era nesse que eu estava pensando. Quando eu faço aqueles bebês arco-íris, que são os bebês de mães que já perderam um bebê ou já perderam um filho. E aí quando tem o segundo filho, quando nasce o bebê, ele é chamado de bebê arco-íris. E eu gosto muito de usar esses tapetinhos, era esse que eu estava procurando para fazer os bebês arco-íris. Eu tenho até umas headbands que tem os lacinhos nas cores do arco-íris, que eu gosto de usar nessas produções aí. Agora, só porque eu tô querendo mostrar, não vou achar.
Ah, tem esse daqui que eu já usei com uma produção de arco-íris. E era esse que eu estava querendo achar. Depois, se eu encontrar as fotos de arco-íris que eu fiz com esses lacinhos todos, eu coloco aqui para vocês verem. Uma outra coisa que eu também gosto muito e que eu também usei bastante com as mandalas são esses, como se fosse um tapetinho de lã feltrada. E esses tapetinhos dá para... Eu tenho, assim, muito coloridos, mas também tenho em tons mais neutros que está na outra caixa. E esses feltrados a gente pode enrolar o bebê ou usar como fundo mesmo, como preenchimento. Tem alguns que tem essa lã mais trabalhada assim, normalmente esses são para fundo e são muito bonitos. Eu gosto bastante desses aqui que tem essas texturas diferentes da lã. Mais um todo coloridinho que eu acho que eu também já usei até com um bebê arco-íris. E outra coisa que eu amo e uso muito são esses flocos de lã soltos. Isso é uma lãzinha assim. Eu tenho de várias cores. Tem o azul, tem esse neutro aqui, esse tom de cru. É muito bonito. Ele enche o cesto em volta do bebê. Normalmente eu uso bastante esses nas fotos, tanto das mandalas como naquela dos dados, do ninho. As fotos em que o bebê fica dentro de um cesto, de alguma coisa assim, elas ficam super legal, ficam super bonitas como preenchimento do cesto. E nessas caixas transparentes aqui, eu também guardo as flores. Eu gosto bastante de flor, eu tenho muitas e esse esquema de botar nas caixas transparentes ajuda bastante quando a gente tem assim bastante coisa, ajuda na hora de procurar. Bom, aqui em cima, esses são os ninhos e os bowls que eu tô falando, que eu estava falando que eu gosto de colocar os bebês. Esse redondo eu acho muito bonito, tem aquele banquinho também. Eu adorei essa caixa de coração. Essa caixa de coração dá para fazer recém-nascido e dá para fazer crianças mais velhas também. Eu fiz uma série da Bettina nessa caixa que ficou muito linda, eu adoro. Esse aviãozinho eu adoro também, acho muito fofo. Sofá, essa poltroninha. Eu gosto muito de props. Eu, para ser muito sincera, gosto mais dos props do que do puff. E a maioria dos props eu acho que são muito versáteis, porque em praticamente todos eles a gente consegue colocar bebês mais velhos. Então dá para usar como recém-nascido, essas caminhas e tal, mas também dá para usar com bebês mais velhos. Aqui tem uma salinha de espera, tá tudo de perna pro ar, como eu falei, o estúdio está fechado. E aqui é a minha área de fotografia. Eu tenho metade do estúdio com um fundo infinito branco, a outra metade com esse piso de madeira e as paredes brancas. Eu uso e gosto muito desses suportes da Ventis com ímã para prender os fundos. Eles não estão colocados aqui nessa parede agora, porque nesse último verão eu tive muito problema, choveu demais aqui na minha região e eu tive infiltração nessa parede, eu tive que refazer o telhado, por isso que, assim, o estúdio está desmontado, mas assim que a gente voltar, eu vou repintar essa parede e recolocar os suportes da Ventis, porque isso é muito prático, é muito legal, facilita muito a vida na hora de esticar os
fundos na parede. E aqui está o meu painel de LED que simula a luz de janela. Eu tenho 4 painéis desses com as cortinas em cima. Eu vou pegar um que está sem o difusor de baixo aqui para mostrar. São fitas de LED coladas e os painéis têm rodinha. Então, eles agora estão aqui encostados nessa parede só porque não estão em uso, mas eu posso pegá-los e levá-los para qualquer lugar. Então, normalmente eu coloco aqui nessa divisão entre o lado onde muda aí o piso e fotografo nessa área quando eu estou fazendo recém-nascido. Quando eu quero trabalhar com o fundo infinito, com o fundo branco, eu só viro os painéis para o lado de cá e tenho essa área para fazer outros tipos de ensaio, ainda com os painéis de LED que simulam uma janela grandona. Isso daqui é o verso de um dos painéis. Atrás eles são pretos, então eles servem também como tapadeira. Na verdade eu tenho 2 pretos e 2 brancos, que são 2 tapadeiras e 2 rebatedores. Essa daqui é a minha caixa mágica. Eu não sei se vocês lembram, eu fiz há um tempo atrás aqueles ensaios de Natal na caixa com Papai Noel e tenho feito vários. Depois disso eu fiz ensaios que não são temáticos, mas dentro da caixa. E essa daqui é a caixa. Agora tá com a minha bola de pilates e o meu suporte do puff, ó, o puff tá lá e o suporte tá aqui desmontado. Mas a bola de pilates é para sentar e fazer o bebê dormir, balançando. E a caixa é isso, ela tem que ser elevada, ela tem que estar acima do chão, para que você possa ter as pessoas com as pernas para fora e depois juntar as fotos, né? Várias caixas e dar aquela impressão que as pessoas estão interagindo de uma caixa para outra. Tenho aqui um trocador com tudo que eu preciso, Xuxa, as fraldinhas, o meu suporte para ajoelhar. Eu cheguei aqui agora e vi que ainda ficaram aqui desde o dia que eu fui embora e não voltei, as coisinhas que eu usei no último ensaio, que era de Páscoa. É muito triste isso, né, gente? Eu tô muito triste, preciso falar a verdade, de vir aqui depois de 20 dias, meu estúdio fechado, sem nenhum bebê passar por aqui, sem fazer nenhuma foto. Eu sei que é por uma boa causa e eu faço acreditando nessa causa, mas acho que agora me bateu uma certa tristeza. Aqui no meu trocador eu tenho um estoque de chupetas. Eu sempre falo, eu gosto de ter chupetas disponíveis para o caso do bebê. Não tá dormindo muito, tá difícil. Eu sempre peço autorização para a mãe. Eu uso bastante também esses pacifier wipes, que são os lencinhos para limpar a chupeta. Eu tenho esses protetores de seio. Eu uso isso daqui, ó, para mãe que amamenta, proteger o sutiã. Eu uso para colocar atrás, quando o bebê está sem fralda, para colocar embaixo, sabe, no bumbum do bebê, para evitar que tenha contato íntimo com as mantas ou com as coisas, quando eu não quero, quando ele vai estar sem fralda, né? Eu tenho aqui, vou aproveitar e mostrar isso, que eu gosto bastante de usar isso daqui para bebês mais velhos. É uma caixinha com aqueles bichinhos que vão na frente da lente. A Popó, essa daqui os bebês mais velhos um pouquinho costumam adorar. Tem várias.
Tem essa Peppa, que é ô bicho feio essa Peppa, pelo amor de Deus, de passarinhos e tal. E aí eu brinco, faço uma graça com as crianças, troco o bicho, falo que vai aparecer uma mágica e tal. Eles disfarçam a câmera, né? Eles escondem a câmera e chamam a atenção da criança. Isso daqui é um instrumento muito bom para fotografar bebês mais velhos. Outra coisa legal com bebês mais velhos é um pandeirinho, que eu uso bastante para fazer um barulho diferente. Qualquer brinquedo, na verdade, que faça um barulho diferente vai chamar a atenção dos bebês. E crianças um pouco maiores, que a gente já conversa, já entende, eu adoro esses bichinhos, tá vendo? São miniaturinhas. E aí eu brinco com eles que tem um bichinho dentro da lente, olha só, aí vou falando para eles olharem lá dentro da lente e tal. Olha como eles são pititicos e perfeitinhos. E aí no final da sessão eu dou de presente, eu faço o bichinho aparecer, falo, olha, ele saiu de dentro da câmera e tal, porque eles ficam procurando, né, dentro da câmera. E aí eles normalmente se encantam com os bichinhos e eu dou de presente. Essa caixinha estava cheia. A próxima vez que eu encontrar desses bichinhos, preciso repor meu estoque. Ter um banquinho assim no estúdio também é muito prático. Esse daqui eu gosto muito porque ele é dobrável e ele é muito resistente. Para que eu uso? Por que eu acho que é bom ter o banquinho? Eu mesma sou alta, eu tenho 1,70 m, mas quando eu vou fotografar, às vezes, o pai, que tem 1,90 m, ou se eu quero fotografar um bebê no cesto, de cima para baixo, tal, o banquinho pode ser útil. No caso de uma pessoa muito alta, para não ficar aquele ângulo de baixo para cima, ou para subir no banquinho para fazer foto de algum bebê, de alguma coisa assim. Eles são práticos. Eu tenho também uma poltrona de amamentação, que é usada para mãe amamentar e tal, mas eu também uso como cenário. Ela é bonita, ela é da cor que eu gosto, essa é a cor do meu estúdio, a cor do meu logotipo e tal, é a cor que eu mais curto, que é o Tiffany aí, esse azul Tiffany. Então dá para fazer as fotos da mãe amamentando e tal, com a mesinha do lado, eu ponho umas flores, ponho alguma coisa, ou mesmo durante o ensaio de gestante. Eu fiz um ensaio de gestante, aliás, da minha filha eu fiz o antes e o depois num cenário montado com essa poltrona, depois eu mostro para vocês. Vou aproveitar para mostrar para vocês esse calendário. Esse é com as fotos da Betina, que eu fiz o acompanhamento, e aí coloquei as fotos dos meses. Eu faço bastante calendários para as mães mesmo também. E tem 3 modelinhos que eu gosto bastante. Esse daqui é o de parede pequeno, tem um de parede que é o dobro desse, e esse daqui é aquele de mesa. Esses calendários são da Digipix, na verdade é a única coisa que eu ainda compro da Digipix. Essa daqui eu falei que eu tinha feito, agora há pouco eu mostrei essa tina de coração, essas foram as fotos da B que eu fiz na tina. Esses calendários são a única coisa que eu ainda compro da Digipix e eles fazem bastante sucesso com as mães, elas dão de presente para as avós, para a madrinha, para a família, enfim. Tem bastante saída os calendários. E essa salinha de espera aqui tem um espelho e esse daqui também é o espaço que é, vamos dizer, o camarim. É onde, quando eu faço os ensaios com gestantes ou com modelos, é onde elas se arrumam. Eu tenho também uma outra área. Meu estúdio fica numa casa, então tem alguns quartos, algumas coisas que não são para o público, mas
Aqui, por exemplo, é uma área que eu uso para armazenar. Esse coqueiro foi o cenário de Natal que eu fiz, o Natal na praia. Infelizmente eu tive que cancelar, acabei fotografando só a Betina e as filhinhas da Rafa, as gêmeas, nesse cenário. Aqui são as fotos das mandalas que... Todos esses quadros aqui são os quadros das mandalas de uma exposição que eu fiz e ficou aqui. E aqui eu deixo os props maiores que não cabem naquela sala lá de baixo, que fica pertinho da área do estúdio, e que eu gosto muito, mas eu uso menos, e quando eu preciso a gente vem buscar aqui os cestos, as cadeirinhas, o carrinho. Outro dia alguém me mandou uma mensagem falando: eu adoro esse carrinho, o dia que você for se desfazer dele. Eu ainda falei: vai ser difícil, porque eu também adoro. Eu não vou me desfazer dele não. As banheirinhas, e de novo aqui nas caixas transparentes tem, além de algumas frutas, tem as coisas, os acessórios de Natal e de Páscoa. Os acessórios que eu uso para os Smash the Cake. Aqui tem uns brinquedos de feltro que eu uso até para as crianças se divertirem mesmo. Enfim, a minha bagunça que a Ana tenta manter organizada, mas que é sempre muito difícil. Tem só mais uma coisa que eu quero mostrar também, que eu acho ótima. Esse negócio aqui, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco é o Bumbo. Ele tinha um negócio aqui no meio, assim, que era alto e que eu incomodava na hora de colocar as coisas. Isso daqui é para posicionar bebês de 6 meses, mais ou menos, que ainda não tem muita firmeza para sentar. Até mais novos, a partir de 4 meses, por aí, 3, dá para colocar aqui. Aí eu coloco aqueles tapetinhos de pelinho aqui por cima, esconde o tal do bumbo ou uma manta, enfim, o que combinar com o cenário, e posiciono o bebê aqui. Vou tentar achar uma foto de bebê sentadinho aqui para mostrar para vocês. Isso é muito legal, ajuda bastante naquela fase de bebê que ainda não firma para sentar, sem apoio, e que a gente não tem um prop muito adequado para apoiá-los. Bom, vou aproveitar para falar um pouquinho também dos meus livros. Como dá para perceber, eu tenho muito livro, esses aqui são só alguns, tenho bastante livros de fotografia, mas também aqui no estúdio eu deixo mais os que são relacionados à fotografia. Mas não são só livros didáticos, tem também livros artísticos, tem livros sobre direito na fotografia e tal. Depois, uma das minhas intenções é fazer uma sessãozinha com recomendação de livros, dicas de livros que eu acho que é importante para todo fotógrafo ler. No meu estúdio você encontra livros de fotografia espalhados por todo lado, por todo lugar. Esses grandões aqui são de todos os fotógrafos que nos inspiram há muito tempo. Todos esses livros que vocês estão vendo foram folheados, vistos, estudados.